Boa noite, pessoal. Eu aqui de surpresa, esperando vocês. Oi, Dê, boa noite. Boa noite. Bom ter vocês aqui. Olá. Vamos aguardar só mais um pouquinho, esperar que todos entrem. Seja sempre bem-vinda, querida. Seja sempre bem-vinda. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Hoje o tema vai ser bem legal. A gente vai falar sobre as nossas camadas de ser, né? Uma delas é o nosso corpo de sofrimento. Você chegou a ver? Você chegou a ver meu último vídeo sobre corpo de sofrimento, Débora? Deixa eu só resolver um probleminha aqui. É sobre ele que a gente vai falar. Nosso corpo de sofrimento. Um dos nossos corpos, né? A gente vai compreender um pouquinho como é que essa questão do sofrimento acaba se acumulando na gente, a gente sofrendo cada vez mais sobre as coisas que acontecem conosco. Só esperar que meu convidado entrar, a gente já começa. Você viu algum outro vídeo, Débora, que eu postei da Semana do Autoconhecimento? Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Tem muitas novidades vindo por aí, né? A primeira semana do autoconhecimento, foram alguns insights sobre leis sistêmicas, de como a gente interpreta as coisas. Foi muito legal. Depois, se puder, dar uma repassadinha. Tenho certeza que, se vocês tiverem algumas dúvidas também, vocês podem perguntar. Perguntem. Vou ficar muito feliz com as perguntas de vocês. Deixa eu só ver aqui meu convidado, onde é que ele está. Estava pesquisando sobre constelação, Débora. E a constelação, eu sou suspeita para dizer, mas ela traz insights, ela traz ensinamentos maravilhosos. Maravilhosos. Assim, eu posso dizer não como profissional, mas como pessoa. É uma vida antes da constelação e uma vida após. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer uma constelação, eu aconselho. Não necessariamente comigo, mas com a profissional que vocês escolherem, mas façam a constelação. É, em, quando em boas mãos, né, com as consteladoras, nós temos consteladores maravilhosos, e vocês certamente terão muitas revelações, entendimento sobre várias coisas que acontecem. Boa noite, Monte Web, boa noite, Ivane. Sejam todos bem-vindos.
Se alguém tiver alguma pergunta para fazer nesse tempo que eu estou esperando aqui meu convidado chegar. Muito bem. Convidado entrando. Deus é o dono do lugar que acabou o esculacho. Ah, bem-vindo, Everson. Tudo bem, querida? Deus abençoe. Desculpa, eu invadi hoje a sua casa por meio de live. Essa hora da noite, o Piracicabano e o Carioca estão passando um friozinho, né? Hoje aqui no Rio também tá bem frio, não sei como é que tá aí, Piracicaba, mas eu imagino Friozinho, que... Piracicaba tá congelante. Aqui que a gente tem o hábito de 30 graus no inverno durante o dia, a gente passou a 15 praticamente, tá congelante. Estamos igual pinguim aqui. Maravilha, maravilha. E primeiro agradecer também a gentileza sua de bater esse papo com a gente e elucidar o pessoal, né, sobre constelação familiar, sobre algum dos temas que você tem tratado. Inclusive essa live ela surgiu de um vídeo que eu vi, de uma série de vídeos que você já estava produzindo no, no, Sim. no, no WhatsApp, né, aqui no Instagram, e a Não, gente bateu um papo e aí chegamos a essa live aí e vai falar um pouco sobre corpo e sofrimento, que corpo de sofrimento ou corpo de dor, e essa live também vai desmembrar também, ela vai dar, como é que eu diria, continuidade na revista Monte Magazine e nas outras mídias que você vai tá proferindo aí esse conhecimento. Boa noite aí. sim. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pelo convite de estar aqui, né, e agradecer a todos que estão aqui participando. E eu tenho certeza que a constelação familiar, ela gera muita curiosidade ainda para quem não conhece, né? E eu estava até falando com a Débora agora há pouco, que é uma das que estão aqui conosco ao vivo, sobre a constelação, o quanto ela é transformadora na vida da gente, né? Antes de ser consteladora, eu fui constelada. E realmente é um divisor de águas que eu aconselho como pessoa, não como profissional, mas agora como pessoa, que quem puder fazer, quem tiver a oportunidade de fazer, que faça. Porque é muito legal, é uma nova visão. Você chegou a fazer também uma, né, Everson? Não, na verdade eu não cheguei a fazer aqui no Rio, né? Mas eu tive Uhum. contato com isso e depois eu vim conhecer mais profundamente através da constelação que nós fizemos em Piracicaba. Né? Sim. Na verdade, o meu contato foi assim, impactante, porque eu estava fazendo um processo com meu filho, né? Uma história meio longa, mas assim, aqui no Rio, a minha esposa, o ex-marido da minha esposa, me acusou de maus tratos com meu enteado. E aí, Oh, meu Deus. como é que é o desdobramento disso, né? Para eu provar que nada disso estava acontecendo. Aí vai para o Conselho Tutelar me colocou numa ONG, e a ONG fazia uma triagem. Enquanto o menino fazia psicólogo, eu fazia algumas atividades de paz, que eles chamam de escola de paz. E tinha uma Sim. consteladora familiar, Vivian Maria, uma pessoa que hoje virou amiga nossa. A gente não tem tanto contato hoje, mas virou amiga. E numa das dinâmicas que ela fez lá, ela fez um café da manhã, que hoje é que eu não gosto, né? É, Fiz um café da manhã. casado. E nessa dinâmica, ela me ofereceu algumas coisas que eu neguei. Por exemplo, bolo de fubá. Ela perguntou lá se você quer fazer com o bolo? Eu falei, não como bolo de fubá. E ela, dali, essa negativa me fez ela linkar alguma dificuldade que eu tive lá atrás com a minha mãe. Ela falou, inclusive, usou essas palavras. Você teve um problema com a sua mãe. E nesse problema que ela falou que é minha mãe, eu falei, pô, como isso? Eu nunca tive problema, eu adorava minha mãe. Como seria isso? Aí ela foi desdobrando o que era a constelação. Eu não tinha até então sabido o que era a constelação. E aí Uhum. a gente foi aprofundando e tudo mais. E aí quando eu comecei a fazer entrevistas, eu comecei a fazer convites a algumas consteladoras. Então eu conversei com pessoas em São Paulo, conversei com você em Piracicaba, conversei aqui no Rio com algumas pessoas também, me apaixonei pela área, né? Pelo esse tipo de trabalho. E quando a gente teve em Piracicaba, que a gente foi vir loco, não só a nossa constelação
mas depois no evento Mentes Brilhantes, que a gente viu também pessoas também sendo transformadas e elucidando problemas que elas tinham e não sabiam como solucionava, né? Então a gente começou a entender um pouco melhor e admirar vamos dizer, eu não vou dizer que é profissão, né? Mas esse talento que vocês profissionais têm para lidar aí com a vida humana, né? Vamos dizer assim. A constelação sempre envolve temas muito delicados na vida, muito caros para a vida do constelado, né? A gente precisa ter sensibilidade e delicadeza para lidar com tudo isso. Eu fico muito feliz pelos seus resultados positivos, muito mesmo. Muito mesmo. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, você está na tua rede, né? Mas agora também está conversando com algumas pessoas que a gente está trazendo também para ver essa live. E essa live vai ficar gravada, vai vir em outro momento. Então eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi essa descoberta que você fazia outras coisas, né? Eu lembro que a gente conversou até na época que você era uma nerd, vamos dizer assim. Né? Verdade. Hoje você trabalha com isso. Fala um pouquinho desse teu. Como é que você se encontrou fazendo isso que você faz hoje, né? Não só fazendo constelações, mas capacitando outros profissionais. Conta um pouquinho dessa história aí antes de a gente entrar no nosso tema. A minha jornada profissional, ela começou lá em 89, quando eu me formei em análise de sistemas. É pouco tempo atrás, né? Não tinha nem o Windows ainda, era via DOS. Mas, enfim, eu trabalhei durante 16 anos como analista de sistemas, 8 deles em São Paulo, trabalhando para multinacionais. E depois me mudei aqui para a região de Piracicaba, mais precisamente em Águas de São Pedro. Trabalhei 8 anos lá como analista da prefeitura. E eu descobri uma forma de empreender que, teoricamente, era para ser em paralelo com o meu trabalho. E aí eu abri uma clínica de estética, porque a estética na época era muito forte, né, em Águas de São Pedro. Mas aí eu decidi abrir aqui em Piracicaba e fiquei 8 anos com essa clínica, né? Em torno de 8, 10 anos com essa clínica. Era uma clínica bem conceituada aqui em Piracicaba, mas assim, eu não era esteticista, apesar de ter feito a formação, mas eu atuava mais como alguém que escutava o problema das pessoas quando deitava na maca do que executava a profissão, né? E aí eu fui descobrindo esses profissionais que vinham trabalhar na clínica, que eram profissionais holísticos, profissionais de ajuda, psicólogos, terapeutas, e eu fui me envolvendo cada vez mais nessa área e fui me apaixonando. Até que eu me vi uma reikiana nível 3, uma reikiana, uma mestre reiki, formando profissionais em reiki, um reiki totalmente diferenciado, não é uma criação minha, são todo o conceito baseado nos tradicionais do Mikao Usui, mas com uma visão diferenciada. Depois eu fui fazendo outras formações na área, até que eu cheguei na constelação espiritual, que não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Mas aí eu fui, né, digamos assim, me aprofundando nos conhecimentos, até que eu cheguei na constelação tradicional de Bert Hellinger. E aí, assim, foi tudo o que eu sempre quis, porque eu tenho um apreço muito grande por família, né? Me corta o coração ver família desfeita, família em desunião, família em conflito. E trabalhar com constelação, para mim, foi uma realização, mais do que uma realização pessoal, né? Foi a realização, talvez eu arrisco dizer que foi uma realização de vida, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Faz muito sentido para mim. Eu reatar casamentos, tanto que a minha especialidade é relacionamentos. Eu reatar casamentos, reatar relacionamentos, equilibrar pais e filhos, não preciso de mais nada. Só isso já valeria todo o trajeto da minha profissão. Eu fico muito feliz de poder proporcionar isso às pessoas que me procuram, né? É o propósito, né? Os propósitos que você não se torna mais ou profissão ou atividade, já é um propósito que vai além de qualquer questão econômica, né? Você mexe com vidas e as vidas das pessoas que você mexe, elas ficam gratas. Eu vou dar até um abraço aqui para o Rodrigo. Vou tentar falar o nome dele certo, que da outra vez eu errei. Scarlassari. Isso, Scarlassari. isso. Scarlassari.
Um abraço para ele. Ele, um depoimento, tá no canal do Montanha, inclusive. É uma entrevista que eu fiz com ele lá no espaço que você usa para fazer as constelações, né? É Live, né? Live, aqui em Piracicaba. Piracicaba. E ele falou que ele tinha uma vida conturbada com um trabalho e a constelação ajudou muito ele ter uma tranquilidade, né, para poder avançar. E a gente vê no dia a dia, até com as pessoas que eu vi constelando lá nas oportunidades que eu tive, eu achei sensacional. Mas entrando no nosso tema, corpo de sofrimento, o que seria, né? Explica pra gente o que é e como é que foi chegar nesse tema para poder e como isso pode ajudar as pessoas. Assim, em questão de atendimento em consultório, né, que eu não faço consultas, eu faço atendimentos, porque terapeuta não é psicólogo, nem psiquiatra, nem médico, né, mas dentro dos atendimentos, a gente sempre tem uma base de coisas que as pessoas vêm nos trazendo, uma demanda. E a demanda mais forte que eu percebo, que eu já tenho 18 anos como terapeuta, né, desde a época que eu comecei lá com a clínica de estética, que teoricamente eu já comecei a engatinhar nessa área de terapia, até hoje foram 18 anos como profissional de ajuda. Então, a base de tudo que nos faz mal, que a gente procura um profissional para superar, ela tem uma única descrição, se chama sofrimento. Porque se você não estiver sofrendo, você não vai buscar uma solução. Se aquilo que está acontecendo com você não te incomoda, não te faz sofrer, você continua na mesma situação. Você não sai da zona de conforto. Então, o que leva a gente a acumular sofrimento? Leva tudo que nós vivemos, e aí existem 3 pilares, né, que a gente trabalha, nosso tempo gestacional, tudo que a nossa mãe vivencia, a gente sente dentro da barriguinha dela, né, até que a gente saia de lá, 100% dos sentimentos dela sejam bons ou ruins, ou nem tão bons, nem tão ruins, mas a gente vai absorvendo todo aquele entendimento dela. A gente vai somando com todas as crenças da nossa família, tudo que a gente vivencia dentro da nossa casa, quando crianças, brigas, discussões, até mesmo entre os irmãos, pais, tios, avós, a gente vai somatizando tudo isso. E depois com a nossa própria vivência, na escolinha, depois no colégio, com os amigos, enfim, nós temos 3, é uma tríade, né? São 3 fontes que a gente vai somando de memórias de sofrimento. E isso fica onde? Né? Ludicamente falando, é como se a gente tivesse um campo vibracional aqui em volta da gente, que aquelas memórias vão sendo guardadas. E a cada situação que a gente passa, gera um gatilho. E o gatilho, ele pode estar relacionado com aquele sofrimento. Então, a soma desses 3 pilares de origem de sofrimento, a gente, dentro da terapia, da psicoterapia, a gente nomeia como corpo de sofrimento, né? Ou corpo de dor, alguns chamam de corpo de dor também, que é um dos corpos que nós temos, né? Eu quero mandar uma boa noite aí para o Edielto Martins, palestrante aí em Piracicaba. No outro palestrante nosso também, amigo nosso lá de Taboão da Serra, Paulo Costa, doutor Paulo Costa está com a gente aí. E a Maíra Moraes também está com a gente. Obrigado aí, boa noite. E a galera que for ver em outro momento, boa noite para você. Você falou sobre corpo de dor, corpo de sofrimento, mas existe algum outro corpo? Nós temos, né, falando em terapias, né, nós temos oficialmente tratados em terapia 7 corpos, né? Nós temos o nosso corpo físico, que é essa matéria, nós temos um corpo mental, que é a nossa psique, que são os nossos pensamentos, nós temos um corpo emocional, que o próprio nome já diz, nós temos ainda um corpo etéreo, que é a parte energética, porque nós somos seres baseados em energia. O nosso pensamento gera uma descarga elétrica que comanda a nossa voz, que comanda nossos movimentos. Então, tudo isso gera um campo eletromagnético. Então, só aí são 4 corpos. E depois, dentro da espiritualidade de cada um, a gente pode dividir em mais 3 corpos. Aqui a gente vai se ater só nesses 4 corpos
que a gente chama de corpos inferiores, né? O que nós somos é a soma desses 4, que é o que representa as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ações e tudo aquilo que a gente vibraciona como ser humano vivo, né? E o corpo de sofrimento, ele é uma mistura entre o corpo mental e o corpo emocional. Então ele fica nesse limbo aqui entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, um é um gatilho do outro, e a consequência disso normalmente é uma ação ou uma reação. Às vezes, como é se tratando de dor, é sempre uma reação negativa, né? É algo que nos impulsiona a nos proteger, às vezes até a atacar de forma a nos proteger, e entender isso é o que vai fazer a diferença no equilíbrio emocional da pessoa, o quanto ela é equilibrada ou não. Aí entra o autoconhecimento. Maravilha, maravilha. E assim, em relação a pensamentos, né, formação de pensamentos, como é que faz, como é que é essa questão do gatilho mental? Né? Que tipo de gatilho que nós temos? É muito legal a sua pergunta, porque assim, no dia a dia a gente nem percebe que existem gatilhos, mas só quando a gente para entender, observar, a gente vai pensar assim, como é que gera gatilho, Marinês? Como que eu fico reativa? Eu nem sei de onde que saiu isso. Nós temos um processo de formação de pensamento, né? Bem basiquinho, assim, para explicar para vocês. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente cheira, tudo que a gente degusta ou toca, né? Sente a textura, a maciez, tudo isso é uma forma de trazer o que está acontecendo em volta da gente para o nosso mundo interno. Então, tem vezes que você vai saborear um doce e te lembra da infância, né? Quantas vezes aquele cheiro de bolo da casa da avó, né? Um perfume de um momento que te marcou, uma pessoa que foi importante na sua vida. Então, todos esses gatilhos através dos nossos 5 sentidos. E serão gatilhos emocionais ou mentais. Às vezes você ouve uma música, por exemplo, te dá saudade de um bailinho da sua infância, né? Te dá saudade da época do seu casamento, da festa. Então, tudo isso são gatilhos. E esses gatilhos se formam basicamente através dos nossos 5 sentidos. E aí ele vai gerar uma lembrança ou uma emoção, né? Que essa geração já é o próprio gatilho. E na sequência, que te lembrou, te trouxe uma emoção, ele vai trazer para você um sorriso, ele vai te trazer um abraço, ele vai te trazer uma vontade de abraçar aquela pessoa que não está ali próxima a você. E se for um gatilho que te leva para o lado negativo, Everson, você pode querer partir para cima, você quer se defender, você pega o negócio e quer jogar na cabeça de alguém. Então, são gatilhos que precisam ser entendidos para que você não fique reativo a eles, que a sua reação seja a mais equilibrada possível, né? E esse equilíbrio vem do autoconhecimento, não tem como você fugir dele, né? Não tem. Não tem outro caminho que não seja o autoconhecimento. Falou sobre a música, né? Eu sou muito sensitivo à música. E, inclusive, você falou da geração, eu não sei como é os adolescentes da sua região aí, mas aqui eu acho que se perdeu essa questão da vontade por música, né? O gosto por música, independente da qualidade e do ritmo. E, cara, quando eu ouço aqui um tipo de música que é um pouco mais antigo, né? Na época que meu pai ouvia, e me dá várias lembranças, realmente. Isso aí é muito interessante. Eu vou me conter a emoção. Assim, na sua coletânea atual, né, no seu vídeo, você fala sobre polaridade, né? Por que a gente fica despolarizado? O que quer dizer esse termo também? A polarização, aí eu vou ter que entrar numa questão que não é terapêutica, mas é só para poder fazer um entendimento melhor. Quando nós nascemos, a gente nasce totalmente polarizado. O que é um ser polarizado? É algo que está em equilíbrio entre positivo e negativo, cátions e ânions. Dentro da mecânica quântica, a gente diz que a gente está ali numa questão quase neutra,
Porque se você tem o seu polo positivo e o seu polo negativo em equilíbrio, portanto, você pode dizer que está neutro. Então, você fica em equilíbrio, né? Tanto que, na natureza, quando você pega um elemento nobre, o que traz essa nobreza para ele? O exato equilíbrio entre cátions e ânions. Cátions, elementos positivos, ânions, elementos negativos. Então, essa polaridade, ela tem que estar em equilíbrio. E o que tira o nosso equilíbrio? Exatamente os gatilhos que te levam a um pensamento negativo, ou uma emoção negativa, ou até mesmo uma ação negativa. E por isso que a gente fala que, né, a pessoa quando está muito descompensada, na verdade ela está despolarizada. Ou ela vai para a ação de partir para cima, para tentar resolver, se defender, ou ela vai para uma depressão, né? Ela vai para o esconderijo, vai para a caverna. Então, essa polarização, ela é necessária. Vai ter momentos que a gente vai despolarizar? Vai, né? Infelizmente. Mas a diferença de uma pessoa com autoconhecimento é que ela está aqui polarizada. Então, vai acontecer alguma coisa na vida dela que vai abalar. Então, ela vai ter que partir para uma ação, ela vai ter que ser rápida para consertar aquilo. Então, a diferença está entre ela despolarizar e se mantém lá, por falta de autoconhecimento, ou ela despolariza, faz o que tem que fazer e volta o mais rápido possível. Aconteceu uma morte, aconteceu uma perda muito grande, perdeu o emprego, tal. Ela despolariza no sentido da depressão, mas ela rapidamente ela vai se polarizar de novo. Então, a vida a nível polarizado, ela se torna muito mais fácil. Não é garantia de não existir problemas, mas ela vai se tornar muito mais fácil, né? Sem dúvida nenhuma. E essa rapidez de polarizar que é o X da questão. É o quanto você se conhece. É o quanto você determina dos seus gatilhos, quanto você pode aproveitar desse conhecimento para não permanecer nem no ataque, nem em algo parecido com uma depressão, né, dentro da caverna. Então, você volta rapidinho para o seu equilíbrio. Esse seria o ideal de todo ser humano, né? A gente sabe que não é assim, infelizmente. Seu microfone está desligado. Quando o cachorro late aqui, eu tenho que dar uma... Porque senão vai não te atrapalhar o raciocínio. Né? Ele quer participar, deixa ele participar. Não, mas o meu cachorro, ele é fofoqueiro. O vizinho passa, a tia quer fazer graça. Né? Um abraço pro Tia Chad, meu cachorro. Ele quer dar boa noite, ele é simpático. Exatamente. E o ego? É sempre negativo? É sempre sempre é prejudicial? Conta um pouquinho sobre isso. Não. O ego, ele tem uma função extremamente importante na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque é o ego que nos impulsiona a ser uma pessoa melhor, por exemplo. A querer passar em primeiro lugar num concurso, a ter uma nota melhor numa prova, né? A ser um profissional melhor. Então, o ego, ele nasceu para nos impulsionar. E aí, para quem é um pouco mais religioso, né, eu posso afirmar que Deus nos deu esse ego exatamente para que a gente possa evoluir. Senão a gente estava lá, ainda dentro da caverna, matando dinossauro, para almoçar e para jantar. Então, o ego, ele vem para nos impulsionar a ser pessoas melhores. O problema é que quando você dá uma ênfase muito grande para o ego, ele se desvirtua, ele despolariza. E aí, qual é a consequência de um ego despolarizado? Alguém extremamente materialista, egoísta. Todos os istas da vida que são negativos, você pode atribuir ao ego. Então, nunca o ego não era para ser algo negativo na nossa vida, mas sim algo que nos engrandece, que nos faz pessoas melhores. E aí, nessa despolarização do ego, quando você vai para algo que é tudo para mim, é tudo contra mim, você entra num vitimismo, você entra até mesmo o meu último vídeo de vítima, herói e vilão, né, que eu expliquei esses posicionamentos. Quando você entra num vitimismo a partir do seu ego, que é sempre a partir do ego,
você também tem uma tendência a virar vilão de alguma coisa. E aí o ego vai fazer o quê? Ah, eu quero esse negócio aqui para mim, então eu vou tê-lo a qualquer custo. Você acaba, né, subjugando o ser humano, você acaba passando por cima de certas situações que seriam éticas, morais até, né? A gente vê um pouquinho disso na política, mas infelizmente o ego ele foi distorcido por falta de conhecimento. É a mesma coisa com a raiva. A raiva ela não veio para destruir nada, mas ela deveria ser usada com conhecimento para ser um combustível para a gente acelerar na vida, né? É assim que funciona. Para arrematar, para Hum. o pessoal pegar esse código aí, para a gente ser feliz, o que a gente precisa? Nossa, tão pouca coisa. Se as pessoas soubessem o quanto nós já nascemos com todo o potencial para ser feliz na vida, não haveria sofrimento, né? Porque todo sofrimento, ele busca algo que nos falta. Então, ele é antagônico à felicidade. Então, se a gente compreendesse quem nós somos, qual é o nosso propósito de vida, o que a gente veio fazer aqui, a gente não teria essa corrida desenfreada por um ego, né, fora da casinha. A gente aceitaria os desígnios da vida e todas as dificuldades não como problemas, mas como situações que a gente precisa superar e aprender com elas. Todo sofrimento, Everson, nasce de uma negação daquela situação. Imagina, se eu tiver que negar tudo que eu vivo na minha vida. Eu não conseguiria estar aqui falando com você. Assim como você também não estaria falando comigo. Como ninguém aqui, ou outras pessoas, né, aqui compartilhando com a gente. Então, para que a gente seja feliz, a gente só precisa de coisas básicas. Principalmente saber quem a gente é. Porque os nossos princípios deveriam ser inegociáveis. E a partir do momento que você tem essa firmeza dentro do seu coração, você não cede tão fácil às perversões que eu digo, né? São sempre perversões que nos tiram de um caminho da felicidade. É porque você acredita que o seu caminho não é o que todo mundo faz, ou o seu caminho não é adequado àquela situação, àquela sociedade onde você vive. E aí você começa a lutar contra, e é onde nascem a maioria dos sofrimentos. É falta de conhecimento, autoconhecimento. Né? Não, conheceis a verdade vos libertará. Né? Não é uma frase política isso, mas é uma verdade, porque se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Tá lá no filme se eu não me engano, tem um filme que fala isso, né? Eu acho que é da... Ai, eu sou péssima para guardar nome, menino. Não me lembro. Mas tem um filme, acho que é da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela para perguntar para onde vai essa estrada pro coelhinho. E ele fala, para onde você vai? E ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer estrada serve, né? Você não sabe para onde você vai. Então, negar o nosso propósito é a maior situação de início de sofrimento. Negar a pessoa que você é, a pessoa que você nasceu para ser, é o começo de todo sofrimento. É o que a gente Maravilha. mais vê hoje em dia, né? Não sei. Eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas, principalmente depois do Covid, né? Você tem percebido isso? Assim, no modo geral, acho que, assim, independente do Covid, existe sim é, essa questão do caminho, né? Não saber o que é, né? Assim, eu vivo muito uma situação muito em casa aqui, por exemplo. A minha Uhum. esposa, ela é técnica de enfermagem, tem que estar com 2 empregos e ela ainda tem um dom de fazer pipoca, que inclusive ela está Nossa, fazendo teste lá com pipoca agora, que lá, para esse alegria. momento que a gente está fazendo aqui, ela está fazendo aqui, a Lili. Assim, essa questão de não saber o que é muito, muito grave. Por exemplo, eu apresentei ela um tempo atrás uma faculdade, conseguiu um desconto, ela embarcou. Aí acabou não conseguindo concluir. A situação. E algumas outras oportunidades que vão aparecendo para ela, ela às vezes tem essa necessidade de embarcar, mas não sabe se é exatamente aquilo que ela quer. E a gente já identificamos isso agora, né? Que nem tudo a gente pode dar força, porque senão ela vai. E a gente tem algumas coisas que ela tem aqui muito na mão. Né? Então a gente tem
alguns talentos na mão que tem tudo para a gente avançar. E basta a gente focar nisso e esse exemplo que eu falo, isso acontece direto. As pessoas às vezes não sabem, o estudante não sabe se é aquilo que se é aquilo que ele quer estudar. Ele não sabe qual a profissão que ele vai ter amor para fazer, pensa às vezes na questão econômica. No modo geral, existe essa dúvida, né, que deixa a pessoa perdida de alguma forma, né? Assim, na cabeça da terapeuta, você vai falando, vai vindo assim um monte de possibilidades, né, de análise, né? Eu arriscaria dizer para ela olhar um pouco mais para a infância dela, porque a dúvida nesse sentido que você relatou também tem a ver com o apoio que a mãe dava para essa criança, porque a mãe que tem esse papel. Você sabe que mãe e pai são papéis, são personagens, né? Porque a mãe nada mais é que uma mulher, o pai também é um homem, e eles desempenham papéis específicos na vida dos filhos, né? E a mãe, ela tem essa função de dar essa base para os filhos, de incentivar o filho naquilo que ele é bom, de orientar, falar assim, vai tomar banho, tá na hora de deitar, tá na hora de fazer lição, sai daí, fala muito obrigado, como é que fala pro tio, como é que fala pra tia, qual é a palavrinha mágica. Então, a base de relacionamento a gente adquire através da nossa mãe. E essa presença materna, dessa forma mais equilibrada, ela traz para a criança uma segurança daquilo que ela é e o que ela busca. Porque a mãe que fala assim, vai filha, você consegue, se esforça, tá lá no teatrinho da escola, a mãe fica lá torcendo, é a mãe que grita, é a mãe que vai, é a mãe que dá apoio. Então, quando falta essa postura materna na infância, a criança ela fica um pouco perdida. E ela fica exatamente com algumas das características que você falou da Lili. Sem essa postura de saber exatamente o que ela quer, de saber se ela é capaz ou não, às vezes até mesmo de desistir de uma forma até um pouco precoce das situações, né? Então, se você me permitir, eu daria essa orientação para que quando ela fosse fazer algum tipo de terapia, ou até mesmo nas meditações dela, nessas análises de consciência que a gente faz de vez em quando, para que ela possa olhar para essa infância, para essa mãe, ver se isso faz sentido na história dela, para que ela possa acolher esses momentos de ausência dessa mãe, se fizer sentido para ela, né? Que é a forma dela se reencontrar com ela mesma. Né? Eu acho que vai ser libertador para ela. Sensacional. Vou só mandar um abraço aqui para a Jenny Santos, né? Que é a minha companheira de live, que a gente chama de prima, né? Essas coisas que eu e você já desenvolvemos esse relacionamento, né? Se conhecemos muito pouco, mas tem uma consideração, um bem-querer muito grande, independente da distância. É a mesma coisa que acontece com a Jane, que a Jane tem uma familiaridade com uma prima minha muito grande, e a gente acabou tendo também uma grande afinidade. Nós estaríamos fazendo uma live anteriormente, mas a live não saiu. Fizemos 15 minutos de live e o Instagram me bloqueou. E aí você gentilmente fez aí pela sua rede para que a gente pudesse fazer essa live acontecer. Um beijo para você, Jane Santos. Vendax, doutor Vendax está aqui com a gente também, o especialista em vendas. E tem um pessoal que está aqui desde que a live começou, né, que é a Maíra, né? Tem uma outra menina que agora não está, mas está desde que a live começou. Um grande abraço para vocês que vão assistir depois no final. Obrigado aí por essa noite de terça-feira, a gente finalizar com tanto conhecimento e vai poder, de alguma forma, refletir sobre tudo que foi falado. E se não entender, assiste de novo. E se não entender, entra em contato, manda uma mensagem no direct da Maria Inês Grimaldi e ela vai poder solucionar qualquer dúvida sobre o tema proposto hoje. Obrigado, querida. Deus abençoe. Eu que agradeço o convite de hoje e fico muito honrada de poder ter você aqui conosco falando um pouquinho sobre terapia para o pessoal, poder entender um pouquinho, né, o que é uma psicoterapia, o que é uma constelação familiar, qual é o meu propósito, na verdade, né, o propósito não é só meu, mas de todo terapeuta de ajuda, né, para poder aliviar as dores das pessoas. Fico muito feliz e fico muito grata a todas as pessoas que estão aqui conosco ainda. Né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Ó,
Vamos marcar a parte 2 dessa live, tá? Vamos marcar a parte 2 dessa live. E por ser um tempo frio, se a gente fizer ainda esse mês, a gente prometo que vai ser um pouquinho mais cedo. Beleza, gente? Vocês Combinado. poderem ver a novela de vocês, ou fazer outra atividade, fazer uma leitura, vocês poderem fazer algo que possa até complementar o que foi dito hoje. É verdade. Me desculpe, eu engasguei. Mas você sempre vai ser bem-vindo aqui em Piracicaba, viu? Vai ser um prazer receber você aqui na nossa cidade. Maravilha. Se Espero... recupera aí, boa noite. E agora é você que desliga, você que vai fazer a despedida aí. Beijo para vocês. Até. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Me perdoem aqui, eu engasguei com a água. Estou tentando me recuperar. Mas muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Mais uma vez, obrigado ao Everton pelo convite, para essa oportunidade de trazer um pouquinho de conhecimento sobre psicoterapia e constelação familiar para vocês. Um grande beijo e até a próxima live. Maíra, me chama no direct que eu vou te dar um e-book meu, tá? Me chama no direct lá, me segue e me chama no direct. Eu vou mandar para você e vou mandar para Maria Inês. Beijo, fica com Deus, boa noite. Tá, beijo. Tchau para vocês, boa noite. Até.